Bom, vamos para a terceira parte da nossa live sobre a questão de prevenção ao abuso sexual infantil. Uma coisa que os pais sempre me perguntam, às vezes dentro de escola, sobre como é que é conversar sobre sexo para crianças, com as crianças, né? Existe, assim, um estudo que mostra o interesse da criança que varia de acordo com a faixa etária. Ok. Mas o que normalmente a gente vê é que ela apreende aquilo que ela é capaz de aprender. O Freud, já lá em 1920, 1930, vamos colocar por aí, ele já dizia que a criança tinha que saber tudo sobre sexo até os 5 anos de idade. E lembrando que o Freud era europeu, na região mais fechada, né, ainda uma cultura que a gente poderia dizer com reflexos de era vitoriana, aquela coisa muito sim, cheia de mimimi quanto à questão da sexualidade, coisa que acontece até hoje. O Freud dizia, ele conta, né, nos relatos dele, que muitas vezes ele começava a fazer uma conferência e tinha mais de 100 pessoas no salão e de repente ele ficava com 2, 3 gatos pingados para terminar a conferência. As pessoas tinham muito medo de falar sobre sexualidade infantil. Ainda tem, muito. Bom, então como é que seria essa conversa com cada faixa etária? Vamos pegar de 4 a 6 anos. Lembra daquela fase do porquê? Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Por quê? Por quê? Por quê? Que muitas vezes dá até vontade de você gritar e falar assim, socorro! Na minha família a gente brinca e diz assim, socorro, polícia, Dedé, Mussum, Zacarias, me ajuda aqui porque eu não tenho mais resposta para dar. Tem um livrinho bonito de uma menina do norte. Ela diz assim, socorro, Lua, me ajuda a responder. Bom, o que uma criança nessa idade está querendo saber e entender? Que meninos e meninas são diferentes. Ok. É importante a gente nomear os genitais de forma adequada. Pode continuar usando os apelidos que a gente costuma dar, mas falar do genital de maneira adequada é importante. Até porque facilita a gente falar sobre limpeza, né? No caso das meninas, limpar bem entre o grande e pequeno lábio, o menino limpar bem o prepúcio. Então, é interessante eles conhecerem isso, é importante, né? Porque senão vai ficar fedendo. Então, aprender também a nomear passa por aprender a fazer uma higiene adequada. A gente fica tão preocupado com os dentinhos, mas precisa também fazer uma higiene adequada nos genitais, né? É importante a gente falar que os bebês vêm da barriga da mamãe. É melhor não falar de cegonha. Tem um livro que se chama, eu gosto muito e para essa faixa etária é ótima, chama-se Mamãe Botou um Ovo. E nos desenhos que acontecem, os pais eles acham que está na hora de falar sobre bebês para as crianças, sobre o que acontece, como é que o bebê aparece e tal. E eles vão falando que a mamãe botou um ovo e esse ovo, de repente, eclodiu e nasceu o menino e a menina. E as crianças, os filhos, dizem, vocês não sabem nada sobre nascimento de bebês. E eles desenham 2 figurinhas, uma de um menino e outra de menina. O menino tem uma pontinha, como se fosse o pintinho, a menina tem uma curvinha por baixo da barriguinha, que mostra que seria ali a vagina. E o menino risca, né, faz um desenho assim, do pintinho para a vulva e coloca assim, isso aqui entra aqui. A literatura nos ajuda muito. Às vezes é difícil de dar essa explicação, mas se a gente tem um desenho para mostrar, a criança atende e acompanha numa boa. Quem tem dificuldade de falar sobre isso somos nós, né? A gente falar sobre cegonha é um risco que a gente incorre. Sementinha é uma metáfora um pouquinho melhor. Entretanto, se a gente não começar a falar sobre a questão de onde vêm os bebês, como os bebês nascem e falar de forma correta, eles vão entender que o bebê vai nascer pelo cocô. Por quê? Porque se comeu a sementinha, né, ele vai sair pelo cocô. É importante a gente começar a falar sobre como que o corpo funciona. Tem essa idade que as crianças adoram de falar sobre cocô, bunda, xixi, né, essas coisas assim. Entra nesses temas com eles estão com necessidade de se colocar dessa forma, e vai explicando a coisa do dia a dia.
Tem um livro que eu adoro, é Quem Fez a Coisa. Foi inclusive meu professor de neurologia, Angelino Machado. E ele começa, depois que ele se aposenta na faculdade, a escrever sobre isso. E é muito interessante. Muitas vezes a criança, quando recebe esse tipo de orientação sobre o cocô, sobre o xixi, o controle de esfíncter dela fica mais facilitado. Ok? É muito natural, é muito comum nessa fase, ou até antes, tá? As crianças trocarem os órgãos genitais. E muitas vezes uma quer tocar o órgão genital da outra. Ora, o órgão genital é um brinquedo extremamente prazeroso. Eu tenho um amigo que diz que quando as mães souberem quanto que é gostoso de ficar botando a mão no pinto ou na perereca, elas vão entender que tem que parar de ficar dando essa bronca o tempo todo. Tira a mão daí, menino, não sei o quê, né? É simplesmente um brinquedo que gera prazer. Então, troca o brinquedo, chama para outra coisa, para outra atividade, mas não fica atacando tanto quando eles estão tocando seus órgãos genitais. É um aprendizado que vai vir para a vida toda, para a vida futura. Ok? Uma criança de 7 a 10 anos, elas estão numa fase de crescimento, elas vão vendo que o corpo se modifica, né? Entendem que o bebê vem da barriga da mamãe. É importante falar sobre o nascimento e o parto. Muitas mães ou muitos pais, quando vão falar do nascimento do bebê, falam da cesárea. Ora, a cesárea, ela provoca um sofrimento, ela corta a barriga da mamãe. A criança vê a cicatriz depois. Isso não é saudável. Falar para a criança que a vagina, na medida que a barriga da mamãe vai crescendo, a vagina vai se abrindo como a boca se abre, olha, eu fecho a boca. Mas na medida que eu quero falar, eu abro a boca. E eu posso abrir muito a boca. A vagina funciona da mesma forma. E dizer também que no cantinho da vagina tem alguns pontos que auxiliam para diminuir a dor, né? Vai formar ali uma proteção natural do organismo, né? Que como que diminui a dor, anestesia um pouco a dor, né? Nós não temos essa cultura, mas muitas mulheres têm. E muitas mulheres que hoje definem que vão ter parto natural, trabalham essa oxitocina que facilita a diminuição da dor na hora do parto. Vale lembrar que as indígenas, elas não têm essa questão com o parto. E normalmente elas fazem seu parto sozinhas. Então, dentro da nossa cultura, onde a gente tem que sofrer dores de parto, é estimulada essa dor, quando na verdade não precisa ser esse horror todo no qual a gente se insere. Uma outra coisa importante é orientar sobre manter as partes íntimas cobertas. Depois eu vou falar sobre essa questão da parte íntima da criança. A gente orientar a criança que a gente não fica se expondo nu, na frente de pessoas que a gente não conhece, a gente não fica trocando de roupa em qualquer lugar público, porque tem um lugar certo. Que a gente não deve deixar o coleguinha tocar as nossas partes íntimas, muito menos a gente tocar as partes íntimas do coleguinha. É uma questão de respeitar o espaço. E nisso, o adulto tem que estar perto. O papel do adulto é proteger a criança. Então, no momento que o adulto está ali perto e troca a brincadeira, a coisa muda de figura. É importante também não ser tocado pelo adulto, principalmente pelo adulto que o machuca, tá? Até na limpeza higiênica, né? Ou o intimida. Distancie-se desse adulto e procure ouvir a criança nessas questões. Por que não está aceitando? Por que não está deixando? Estimulá-los nessa faixa de idade de 7 a 10 anos, é importante a gente estimular as crianças a comentar com alguém de confiança quando isso acontece. E se não sente confiança com o pai, com a mãe, isso se dá. Que a professora pode ser um espaço, né? Pode ser uma pessoa que acolha bem isso.
Outro dia me perguntaram, me colocaram, você não acha que esse tema tem que vir mais de casa, né? Mais de pai, de mãe? Eu falei, e não de escola? E eu respondi, tudo bem, podia ser sim, muitas vezes, mas muitas vezes os pais não conseguem falar sobre isso. Muitas vezes na escola tem pessoas que têm mais facilidade sobre falar sobre o tema. Outra coisa é que, por vezes, a criança fica mais tempo na escola do que em casa. Então, é alguma coisa para a gente pensar que a escola é parceira. E é importante a gente fazer trocas. Os pais têm que conviver com a escola e a escola conviver com a família. É importante isso. A criança nunca mente sobre essa questão do abuso. De novo, eu estou repetindo essa história. Confie, fale sobre isso. É uma idade também em que a criança começa a entender sobre questões de homossexualidade. Explique a ela. As pessoas são diferentes, ninguém é igual a ninguém. Respeite é bom. Dos 10 aos 12 anos, há um interesse muito grande pelo outro. O objeto de desejo não está só sobre o próprio corpo, mas também no corpo do outro. E aí vem a pergunta, o que está acontecendo comigo? As modificações são muito grandes. Tem menina que tem peito, quadril, bunda, formado, corpo de mulher, com 12 anos. E é um peso muito grande dentro de uma cultura onde elas são olhadas e terrivelmente quase que comidas com os olhares masculinos. E isso é terrível para o desenvolvimento de uma menina, terrível. Principalmente se a menina é alta, grande, ela tem uma tendência a se encolher toda. Muitas vezes entra num processo de obesidade para esconder o corpo também. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo e entender que isso é natural. E tomar cuidado, porque é uma fase onde o abuso também costuma acontecer muito, tá? E no medo, porque o seio está aparecendo, a garota se encolhe e os olhares se mantêm, que haja mais respeito, que haja educação também no meio dos adultos. Bom, e aí o que nós entramos na mudança que ocorre no corpo tanto do menino quanto da menina, né, que entra na puberdade. É um momento que gera muito medo e muita insegurança. Porque são mudanças tão bruscas que eles não sabem como vão lidar com isso. O que acontece? Um menino, por exemplo, na fase do estirão, ele costuma crescer até 12 centímetros em 6 meses. Gente, é um tanto, vamos falar aqui, é esse tanto aqui, olha a minha mão, é esse tanto aqui na régua, 12 centímetros. E o que é pior, eles não crescem por igual, tá? Então aí você observa assim, o adolescente com aquele nariz chapocado, o nariz cresce e o restante do rosto não cresce. O tronco cresce, minto, os braços crescem e o tronco não cresce. Quando eu trabalhava em escola, os meninos riam, né, e falavam assim, professora, meus braços estão muito grandes porque eu cresci muito os braços e o tronco está pequeno. Isso porque me ouviam falar, né? Isso, eles saberem disso é extremamente importante. Por quê? Eles ficam muito estabanados, o corpo está totalmente desajeitado, a motricidade fica prejudicada. É um corpo que eles ainda não entraram em contato com ele. Então, quebram as coisas, esbarram nas coisas, roxião é constante, as meninas ficam todas incomodadas por causa de roxião, por causa de uma cicatriz que apareceu, porque se esbarrou em alguma coisa e tudo mais, né? Então, falar sobre isso, o que está acontecendo com o corpo, é muito importante. Eu costumo dizer que o mictório é um desespero para o menino, porque eles ficam medindo o tamanho do pinto de um e do pinto do outro, pensando, o meu vai crescer tanto quanto, como é que é isso? Né? Fazer um parágrafo aqui. Muitas vezes, e que bom, os pais conseguem tranquilamente tomar banho com seus filhos, né? E eles vão observando o corpo, tanto da mãe quanto do pai, né? E isso é natural. Agora, precisa ser natural para o adulto que está ali com a criança, porque se não for, é melhor que não. É melhor que esse banho não aconteça, tá? Bom, nessa fase de 10, 12 anos, eles não querem muito esse tipo de banho, tá? Esse tipo de banho é lá pequenininho. Bom, o que outra coisa que acontece? A questão da menstruação na menina. Algo que já precisava ter sido falado desde mais cedo, né? Para que quando a menstruação chegue,
isso não seja uma tortura para ela, seja uma coisa natural, um processo de evolução e de desenvolvimento do feminino, né, na menina, e significando também que é uma saúde, que não é nada de doença. A questão da poluição noturna no menino. Quantos garotos ficavam apavorados, porque acordam todo molhado, todo melado. Quer dizer, eles podem entender também que isso é saúde quando aparece, desde que tenham sido orientados anteriormente. Os livros nos ajudam quanto a isso. Uma boa bibliotecária vai te dar bons livros falando sobre esses temas. É importante nessa idade ter uma noção muito clara sobre reprodução, sobre gravidez, sobre parto, os riscos de atividade sexual, gravidez, doenças sexualmente transmissíveis. É importante que também tenha umas noções básicas de contracepção. É uma idade em que a masturbação acontece com muita frequência, principalmente nos meninos. E aí aquela história do banheiro ficar fechado, do garoto ficar o tempo todo dentro do banheiro, né? Conversa com eles, até porque às vezes a casa fica meio perturbada quando o banheiro fica ocupado o tempo todo. Gente, basicamente o que eu tinha para falar para vocês, pais, é isso, tá? Eu vou entrar agora para falar com vocês sobre uma cartilha. E aí a fala é muito mais voltada para a criança, ok?